Alguns o chamam de o Grande Silêncio, outros de Paradoxo de Fermi. Nos últimos 60 anos, temos mantido nossos olhos e ouvidos atentos ao cosmos, procurando por algum sinal que nos diga que não estamos sós na galáxia, e quanto mais descobrimos, mais difícil é acreditar que somos os únicos. Pense nisso por um momento. Existem cerca de 2 trilhões de galáxias no universo observável. Cada uma dessas galáxias tem, em média, 100 milhões de estrelas. Algumas supergigantes têm 100 trilhões de estrelas. E nossa própria galáxia, a Via Láctea, possui entre 100 a 400 bilhões de estrelas sozinha. É provável que haja pelo menos a mesma quantidade de planetas flutuando ao redor dessas estrelas, com sistemas planetários complexos que podem se assemelhar ao nosso sistema solar. Bem-vindo ao Sabia dessas curiosidades. Isso nos leva à grande questão: onde está todo mundo e por que ainda não fomos contatados por uma civilização extraterrestre? Mesmo dentro de nossa própria galáxia, deveria haver muitas civilizações avançadas lá fora, e já deveríamos ter ouvido algo de alguém até agora. Existem algumas explicações possíveis para o Grande Silêncio, e alguns pesquisadores acreditam ter encontrado algumas respostas para esse chamado paradoxo. O que acontecerá com a humanidade no futuro? Finalmente faremos contato com outra civilização alienígena? Ou estamos simplesmente sozinhos no universo? A inteligência artificial acabará nos destruindo a nós e a outras civilizações avançadas? Ou existe a arrepiante possibilidade de que a IA já tenha feito isso? O que é o paradoxo de Fermi? O paradoxo de Fermi refere-se à intrigante observação de que não encontramos nenhuma evidência de vida extraterrestre inteligente lá fora, apesar do vasto número de estrelas na galáxia, e presume-se que a maioria dessas estrelas tenha planetas que estejam na zona habitável, planetas que poderiam ser muito parecidos com a Terra, e até mesmo superterras. Dito isso, nossa galáxia, a Via Láctea, deveria estar repleta de vida inteligente. Já deveríamos ter visto ou ouvido algo até agora. Então, onde estão todas aquelas civilizações supertecnológicas com suas viagens no espaço e outras tecnologias avançadas? Possíveis soluções. Existem algumas respostas para esse chamado paradoxo, ou pode nem ser um paradoxo afinal. Muitos livros foram escritos oferecendo várias soluções para o paradoxo de Fermi. Algumas delas parecem lógicas, enquanto outras parecem um pouco assustadoras. Um dos argumentos lógicos é que quaisquer civilizações que possam existir estão simplesmente muito distantes para fazer contato. Esqueça os filmes de ficção científica que mostram a ideia de comunicação instantânea no espaço. Isso simplesmente não acontece em grandes distâncias. Ondas de luz, ondas de rádio e todas as outras ondas eletromagnéticas viajam na velocidade da luz no espaço vazio, que é cerca de 300 mil quilômetros por segundo. Agora isso é rápido, mas ainda não é rápido o suficiente. Um ano-luz é a distância que a luz percorre em um ano terrestre, o que é cerca de 9 trilhões de quilômetros. Vamos supor por um momento que temos uma colônia no exoplaneta mais próximo da Terra, que é Próxima Centauri. Se a colônia enviasse um rádio para a Terra e nos perguntasse como estamos, levaria 4,2 anos para recebermos essa mensagem, e outros 4,2 anos para enviar uma resposta, ou seja, levaria 8 anos e meio para obter uma resposta à sua pergunta. É difícil entender que tipo de conversa teríamos com alguém na Terra com uma lacuna de tempo tão grande. E isso é apenas de um sistema vizinho. A galáxia de Andrômeda está a 2,5 milhões de anos-luz de distância, o que significa que quando recebermos qualquer mensagem de lá, já terão se passado 2,5 milhões de anos. E a civilização que enviou a mensagem provavelmente já terá desaparecido, a menos que se tornassem uma civilização interestelar capaz de atravessar as estrelas. Ao mesmo tempo que temos tentado descobrir sinais de rádio de uma raça extraterrestre em algum lugar, também temos enviado um monte de nossos próprios sinais de rádio, e temos sido bem barulhentos a esse respeito. Dito isso, poderia ser possível que alguém lá fora possa nos ouvir? Bem, a Via Láctea tem mais de 150 mil anos-luz de diâmetro, e temos transmitido sinais de rádio por pouco mais de 100 anos. Isso significa que esses sinais de rádio ainda não viajaram mais longe do que 100 anos-luz. O pequeno ponto azul nesta foto mostra um diâmetro de 200 anos-luz. Com essa observação, é fácil ver por que é possível que ainda não tenhamos nos ouvido, mas, novamente, tudo depende de quanto tempo uma civilização tem transmitido sinais de rádio. Sinais de rádio. Um estudo foi feito com um modelo que estimou parâmetros sobre a distribuição de estrelas na Via Láctea e a frequência possível da existência de vida. O estudo concluiu que apenas 1% da Via Láctea pode já ter sido coberta por transmissões de rádio de diferentes planetas,
e que ainda teremos que esperar cerca de 1.500 anos para ter alguma chance de ouvir alguma transmissão alienígena. No entanto, outro estudo afirma que levaria outros 400 anos antes de captarmos algum sinal de uma civilização inteligente. Outra explicação assustadora para o ensurdecedor silêncio do espaço sideral poderia ser que sejamos a primeira civilização avançada a atingir o nível tecnológico em que estamos atualmente, o que é muito baixo em uma escala galáctica, e que nós, humanos, emergimos no universo muito cedo e iremos nos extinguir antes que outras formas de vida inteligente apareçam. Ainda estamos longe de descobrir a viagem interestelar, o que alguns, como Elon Musk, dizem ser possível no futuro, e ainda não aproveitamos todo o poder do Sol, que está prestes a engolfar os planetas internos do Sistema Solar em cerca de 5 bilhões de anos, quando atingir o fim de sua vida. No entanto, a Terra certamente se tornará inabitável muito antes desse cataclismo cósmico solar ocorrer. Com isso em mente, a raça humana precisa estar pronta para deixar este mundo e encontrar um novo lar se quiser sobreviver e se perpetuar entre as estrelas. Essa mesma evolução estelar acontece a todas as estrelas da sequência principal e poderia certamente eliminar muitas formas de vida e talvez até civilizações avançadas antes que fossem capazes de descobrir a viagem interestelar. 90% das estrelas no universo são estrelas da sequência principal, e isso inclui o nosso Sol. No entanto, o oposto também pode ser verdadeiro, e se formos os últimos a ficar para trás? Há tempo de sobra para civilizações de alta tecnologia conquistarem as estrelas, e tempo suficiente para muitas outras civilizações surgirem e desaparecerem. Mas alguns pesquisadores têm outras explicações. O astrofísico americano Michael Hart simplesmente afirmou que eles não estão aqui, portanto, não existem. Ele teorizou que a expansão por toda a Via Láctea poderia ser realizada em um período de tempo muito mais curto do que a idade da própria galáxia. A expansão por nós humanos poderia ser feita enviando expedições às 100 estrelas mais próximas, que estão todas a cerca de 20 anos-luz do Sol. Cada uma dessas colônias, por sua vez, enviaria suas próprias expedições e assim por diante. Nessa taxa, a maior parte da Via Láctea seria explorada em 650 anos. Mesmo que assumamos que o tempo entre as viagens seja do mesmo tamanho de uma única viagem, o tempo necessário para atravessar a galáxia seria aproximadamente duplicado. Combinando isso com o fato de que a Via Láctea tem aproximadamente 13,6 bilhões de anos, vemos que houve tempo suficiente para uma civilização avançada nos alcançar, a menos que tenham começado a exploração espacial menos de 2 milhões de anos atrás. Como você pode ver neste exemplo, uma civilização em expansão poderia se espalhar rapidamente por toda a galáxia hospedeira, e isso também se aplica a quaisquer civilizações avançadas que residam em nossa própria galáxia. Portanto, pareceria que a ausência de colonização extraterrestre no sistema solar simplesmente implica que tais civilizações não existem. Isso assume que a expansão ocorreria de forma uniforme por toda a galáxia. A óbvia ausência de uma civilização extraterrestre que abrange toda a galáxia pode possivelmente significar uma de duas coisas: ou as viagens interestelares são muito difíceis de se desenvolver para as civilizações, ou a evolução da vida é um evento raro. Alguns pesquisadores sugerem que algumas civilizações lá fora migrariam para uma estrela anã K ou M próxima antes que a evolução estelar destruísse seu planeta natal. Dois pesquisadores chamados Hansen e Zuckerman estimaram que essa motivação para civilizações migrarem de uma estrela de vida curta para uma de vida longa implicaria que a fração de civilizações sobreviventes em torno de estrelas de baixa massa poderia variar entre 30% e 72%. Mas a pergunta ainda permanece: onde eles estão? Um par de pesquisadores recentemente apresentou mais uma possível resposta ao paradoxo de Fermi. Eles a chamam de superlinear scaling. O estudo começou olhando como as civilizações humanas têm surgido e desaparecido ao longo da história. Conforme estudaram a história de grandes cidades, perceberam que a maioria cresceu e entrou em colapso. Esse crescimento e colapso por uma civilização espacial alienígena leva a um de dois cenários. No primeiro cenário, uma civilização perceberia que está crescendo demais e pararia de colonizar outros mundos. No entanto, no segundo cenário, a civilização não reconhece sua situação e cresce exponencialmente, colonizando outros mundos até que a demanda energética de sua constante colonização se torne insustentável. Se não agissem,
chegariam a uma singularidade, o ponto de não retorno, e não seriam capazes de salvar sua civilização do colapso total. O mais interessante sobre esse estudo é que, se não fosse pelas vastas distâncias entre nós e outras estrelas, poderíamos facilmente detectar uma civilização alienígena prestes a entrar em colapso devido às enormes quantidades de energia que emitiria. Outra teoria bizarra é que algumas civilizações extraterrestres podem estar hibernando ou esperando em silêncio para se mudar para outra parte da galáxia. O astrofísico americano Michael Hart mostrou que as civilizações poderiam aproveitar encontros estelares próximos para expandir rapidamente pela galáxia, sem a necessidade de voo espacial relativístico. Isso também pode explicar por que ainda não vimos nada. Por exemplo, se estamos lançando um foguete em direção ao planeta Marte, esperaríamos até que o planeta esteja mais próximo da Terra ou em seu periélio. É possível que algumas civilizações estejam esperando, possivelmente por séculos, para atravessar os sistemas estelares mais próximos possíveis. Mas também há outro motivo pelo qual não vemos ou ouvimos alienígenas de outro mundo. Vários autores, incluindo o grande Carl Sagan, observaram que o crescimento populacional exponencial através da galáxia é insustentável. Portanto, qualquer tentativa de expansão em escala galáctica deve ser motivada por razões diferentes de satisfazer as demandas de uma população crescente ou consumo crescente de energia. Embora seja possível que civilizações tecnológicas de longa duração não se expandam, também é possível que tais civilizações busquem a colonização galáctica para garantir sua longevidade. A colonização em escala galáctica não é o único motivo que poderia motivar uma civilização extraterrestre a visitar sistemas estelares próximos. A hipótese do zoológico, sistemas G-Dwarf com planetas habitados, como a Terra, podem ser alvos atraentes para visitantes extraterrestres interessados em estudar a evolução da vida em outros mundos. Essa forma de exploração também pode envolver exploração remota, como o uso de sondas autorreplicantes. Talvez seja por isso que tenha havido um aumento de avistamentos de OVNIs no mundo ultimamente. Pode ser que uma civilização inteligente esteja nos observando e esperando o momento certo para fazer contato. Ou talvez eles estejam apenas nos observando sem a intenção de fazer contato. Em 1933, o pioneiro da exploração espacial, Konstantin Tsiolkovsky, escreveu que seres alienígenas provavelmente são muito mais avançados do que nós. E, portanto, eles encontrariam tanto interesse em se comunicar conosco quanto teríamos em nos comunicar com os animais em nosso planeta. 40 anos depois, um astrônomo de rádio chamado John Ball chegou a uma conclusão semelhante e disse que os alienígenas podem nos ver como algum tipo de zoológico. Isso é chamado de hipótese do zoológico, e é a ideia de que outras criaturas inteligentes estão nos observando sem se revelar. Outros astrônomos de rádio argumentaram que os alienígenas estão nos mantendo a uma distância segura até que possamos oferecer algo útil ao chamado Clube Galáctico. No entanto, isso exigiria que todas as civilizações interestelares existentes fizessem o mesmo. Tal sincronia provavelmente não ocorreria em nossa galáxia, muito menos em todo o universo. A hipótese alienígena. Precisamos levar em consideração que, olhando de fora, provavelmente parecemos uma raça hostil de criaturas. Todos nós vimos filmes em que alienígenas de uma galáxia distante atacam a Terra e quase exterminam a raça humana. Devemos esperar que, se houver vida inteligente observando, eles interviriam e nos impediriam de nos destruir em vez de concluir o trabalho. Então talvez eles tenham decidido ficar longe. Com tudo o que discutimos, há outra ideia que achamos que pode ser a razão do universo estar silencioso. Podemos ver que a inteligência artificial está começando a crescer, e já temos essa ideia aterrorizante de que, se deixarmos a IA sem controle, ela eventualmente nos verá como uma ameaça e nos eliminará. Ou talvez algo ainda pior, nos tornar escravos. A inteligência artificial então buscaria crescer e tentar colonizar a galáxia, sabendo o que espera o planeta Terra devido à evolução estelar. A IA possivelmente resolveria as barreiras da viagem interestelar. E se a IA fosse enviada para colonizar, ela poderia fazer tudo isso sem as restrições de uma espécie biológica, como nós humanos. Portanto, ela poderia fazer isso muito mais rapidamente e de forma mais uniforme usando máquinas. Mas ela poderia fazer algo ainda mais sombrio e acabar com outras civilizações com as quais encontrasse. Uma inteligência artificial hostil
provavelmente destruiria outras formas de vida, algumas até mesmo sem intenção, pois provavelmente não perceberiam. É como uma equipe de construção que, sem saber, demole um formigueiro para construir um shopping center. A inteligência artificial provavelmente tiraria proveito de algo como as sondas von Neumann, que são espaçonaves autorreplicantes que poderiam, de certa forma, imitar as características de organismos vivos, ou até mesmo vírus. Imagine se um dia uma frota inteira de naves robô assassinas entrasse em nosso sistema solar com a intenção de tomar o controle dele para recursos. Tais máquinas autorreplicantes que poderiam imitar nossos piores pesadelos seriam difíceis de serem combatidas por qualquer civilização biológica. Essa ideia é chamada de hipótese da inteligência artificial e pode ser a resposta para o silêncio do universo. Isso é baseado na premissa de que as civilizações tecnológicas que atingem o nível de desenvolvimento de IA provavelmente autodestroem antes de alcançarem a capacidade de se comunicar através de ondas de rádio ou viagem interestelar. Portanto, o grande silêncio pode ser resultado do colapso de civilizações antes que elas possam ser detectadas por outras. Agora, isso pode ser motivo de preocupação se decidirmos seguir em frente com o desenvolvimento de sistemas de IA mais avançados. Teríamos que considerar seriamente os riscos envolvidos e garantir salvaguardas adequadas. As implicações da inteligência artificial em nossa busca por vida extraterrestre são certamente um tópico intrigante para a reflexão. Conclusão: o paradoxo de Fermi é uma questão fascinante e enigmática que tem desconcertado pesquisadores há décadas. As possíveis explicações para o silêncio do universo variam de distâncias astronômicas insuperáveis a civilizações que estão evitando o contato, hibernando ou até mesmo sendo destruídas por suas próprias tecnologias. Além disso, a possibilidade de que uma IA superinteligente possa ter aniquilado ou esteja aniquilando outras civilizações antes de entrarem em contato é um cenário perturbador, mas que precisa ser cuidadosamente considerado em nossos avanços tecnológicos. Em última análise, ainda não temos respostas definitivas para o paradoxo de Fermi, mas o mistério continua a impulsionar nossos esforços na busca por vida extraterrestre, seja por meio de pesquisas em radiotelescópios, exploração espacial ou debates teóricos. Nossa curiosidade inata sobre o universo e nossa busca por respostas continuam a nos levar em direção a novas descobertas. E talvez, a um dia finalmente entendermos se somos ou não a única forma de inteligência consciente em toda a vastidão do cosmos. E assim, seguimos procurando, olhando para as estrelas e esperando por um sinal, ansiosos para saber se estamos sozinhos, ou se de fato, o universo está repleto de vida e inteligência, e se um dia finalmente faremos contato com outra civilização alienígena. Chegamos ao fim de mais um vídeo aqui no canal. Se você ainda não assistiu o vídeo sobre a mais recente descoberta da NASA de uma enorme anomalia crescente na Lua, vamos deixar o link na descrição deste vídeo e os comentários fixados. Para você que chegou até aqui, obrigado por assistir. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos.